No dia 4 de março de 1998, uma família foi destruída e, até hoje, ainda não teve a oportunidade de se repor. Foi neste dia que desapareceu o Rui Pedro, um menino português, à qual a polícia falhou. O que resta? Uma família esperançosa, lutadora, que ainda hoje procura pelo filho. Este é o caso de Rui Pedro. O caso de um menino português que desapareceu e que a justiça esqueceu. Antes de começarmos, eu só queria dar a nota de que este caso fala de assuntos um bocadinho mais sensíveis e que eu não posso dizer algumas palavras por causa da política do YouTube, ou seja, eu vou dizer coisas tipo ir às meninas ou então um P que consome conteúdo com crianças. Eu acho que dá para perceber depois com o contexto, mas só queria deixar essa nota de que eu não posso dizer as palavras, mas que, pronto, só para perceberem quando eu digo um P, vocês já sabem do que é que eu estou a falar. Rui Pedro Teixeira Mendonça, ele nasceu a 28 de janeiro de 1987, na Lousada, que fica no norte de Portugal. A mãe dele chama-se Filomena Teixeira, o pai chama-se Manuel Mendonça e o Rui Pedro tem também uma irmã mais nova, chamada de Karina. A Karina é 2 anos mais nova do que o Rui Pedro. A mãe e o pai de Rui Pedro descrevem-no como um menino estudioso, mas também malandro. Ele tinha sempre um sorriso na cara, era muito bem disposto, muito feliz e felizmente a família tinha possibilidades para dar às crianças aquilo que eles quisessem e que precisassem, desde brinquedos a guloseimas, então eles eram uma família mesmo feliz. No dia 4 de março de 1998, o Rui Pedro saiu das aulas, da parte da manhã, e depois do almoço, por volta das 2 da tarde, ele foi ter com a mãe ao local de trabalho dela para lhe perguntar se podia ir sair com um amigo chamado Afonso. A Filomena, na altura, trabalhava numa escola de condução, que era do pai dela, e a escola de condução ficava muito perto da casa da família, então o Rui Pedro meteu-se na bicicleta e foi rapidamente até ao trabalho da mãe. Quando ele lhe perguntou se podia sair com o amigo, ela disse-lhe que não. E disse-lhe, Pedro, não te esqueças também que tens a explicação às 5 da tarde, vai antes ali para o descampado, à beira aqui atrás do escritório, anda, brinca lá um bocadinho com a bicicleta e depois vais para a explicação. Para quem não conhece este caso, pode estar a estranhar porque é que a Filomena disse ao filho que não podia ir sair com o amigo. Isto é porque o amigo com quem o Rui Pedro queria sair, o Afonso, tinha na altura 21 anos. O Afonso Dias era um homem que fazia muitos trabalhos aqui e ali para tentar ter dinheiro. Ele inclusive chegou a trabalhar na escola de condução onde a Filomena também trabalhava. Ela simpatizava com ele, tinha talvez pena, dava-lhe muitas vezes comida, fazia-lhe sandes para o almoço, também para tentar ajudar. E ele era camionista. Ou seja, ele trabalhava muito no estrangeiro e por causa disto tinha muitos amigos no estrangeiro, na França, na Alemanha, na Bélgica. Aparentemente o Afonso não tinha a idade mental de um homem de 21 anos e portanto tinha o hábito de ter amigos com metade da idade dele, inclusive o Rui Pedro. Enquanto que a Filomena não via mal nisto, porque lá está, ela conhecia o Afonso, o pai e o avô materno do Rui Pedro já não se sentiam tão confortáveis com esta amizade, porque o Afonso tinha costumes mais de um homem, não é? Ele fumava, era mais adulto e eles tinham medo que isso pudesse potencialmente passar para o Rui Pedro. E o pai do Rui Pedro, o Manuel, tinha também mais receio até com a filha Karina. Ele não gostava que um homem de 21 anos estivesse tão próximo da filha dele, que na altura do desaparecimento tinha 8 anos. Mas pronto, a Filomena disse que não ao filho, também por respeito ao pai e ao marido, porque já tinham comentado que não gostavam muito desta amizade, então ela disse que não ao filho. No entanto, o Rui Pedro foi na mesma com o Afonso. Nós sabemos disto porque temos várias testemunhas que os viram a conversar e que viram Rui Pedro a entrar no carro do Afonso. Passaram-se então algumas horas e o explicador que ia dar as explicações ao Rui Pedro ligou à Filomena e disse: o Rui Pedro não veio à explicação. Realmente era muito estranho da parte dele, porque, como eu disse, ele era um miúdo estudioso e ele gostava de estudar e ele nunca tinha faltado a uma explicação, foi a primeira vez. Então a mãe avisou o resto da família e eles formaram um grupo de amigos e família para ir procurar pelo Rui Pedro. Nessa noite, o primo do Rui Pedro foi ter com a tia Filomena e contou-lhe o que é que estava programado os rapazes fazerem naquele dia com o Afonso Dias.
Só para dar um bocadinho de contexto sobre este primo do Rui Pedro, ele chama-se André, e ele também estava muitas vezes com o Afonso. Os dois meninos tinham às vezes o hábito de estar com o Afonso e de jogar PlayStation com ele. O André conta à Filomena que naquele dia o Afonso tinha convidado o Rui Pedro e o André para irem passear com ele de carro e depois estava planeado eles irem lançar foguetes porque estava na altura do carnaval e alegadamente depois irem às meninas. O André acabou por não ir porque quando ele perguntou aos pais se podia ir, eles disseram-lhe que não, então ele acabou por ficar em casa e foi por esse motivo que o Rui Pedro foi sozinho ter com o Afonso. O pai de Rui Pedro foi naquele dia à casa do Afonso, às 8 da noite, perguntar pelo filho e só deixar aqui esta nota porque eu acho que é importante. O pai do Rui Pedro diz que o Afonso era um homem que não gostava de tomar banho, mas que naquele dia que ele foi lá perguntar pelo filho, o Afonso tinha o cabelo molhado, que tinha tomado banho. Este pormenor aqui pode se calhar não ser importante quando se está a contar a história como um todo, mas como o pai do Rui Pedro sentiu a necessidade de dizer isto uma vez numa entrevista e ele fez esta observação, eu achei que também era importante eu passar essa nota. No dia 5 de março de 1998, no dia a seguir, o Afonso foi até à esquadra para a polícia tentar compreender com ele o que é que tinha acontecido. Durante a conversa, o Afonso estava muito calmo, manteve sempre a calma, mas quando ele saiu da sala onde estava a ser interrogado, cruzou-se com o avô materno do Rui Pedro. O senhor estava num desespero gigante, começou a dizer ao Afonso, por favor, diz-me onde é que está o meu neto, eu dou-te tudo o que tu quiseres, eu faço tudo o que tu quiseres, eu só quero saber onde é que está o meu neto, por favor, diz-me. E o Afonso, alegadamente, com esta situação ficou comovido e disse ao senhor, eu não sei onde é que está o Rui Pedro, mas se vocês o quiserem encontrar, fechem as fronteiras. Isto é uma coisa estranha de se dizer, porque é que se tu não sabes onde é que está o Rui Pedro, estás a dar a entender de que ele está a sair de Portugal. É uma coisa realmente muito estranha. E depois quando o Afonso reconta esta história, ele diz com uma intuação completamente diferente. Ele diz que na altura, quando se cruzou com o avô de Rui Pedro, que o senhor começou a acusá-lo de que ele sabia onde é que estava o neto. E que ele respondeu, se você tem assim tanta certeza que eu sei onde é que está o Rui Pedro, mande fechar as fronteiras. Ou seja, há aqui uma incoerência da forma como a história foi originalmente contada e depois mais tarde, quando o Afonso voltou a contar como é que tinha acontecido, disse com outro tom. Nós só tivemos conhecimento da informação que eu vou dar agora, passado algum tempo do desaparecimento, mas só para eu não estar constantemente a saltar para trás e para a frente no tempo, acho que é melhor eu contar assim seguido, só para nós também conseguirmos criar uma imagem do que aconteceu na nossa cabeça. Então, voltando ao dia 4, ou seja, o dia do desaparecimento. Naquele dia, várias testemunhas, crianças amigas do Rui Pedro, viram-no a entrar no carro com o Afonso Dias. Depois, eles foram até às meninas. E lá encontraram-se com uma menina chamada Alcina e o Afonso Dias ofereceu-lhe 10 euros para ela ter relações com o Rui Pedro. Quando o Rui Pedro saiu do carro estava muito nervoso, começou a chorar, tadinho, ele tinha só 11 anos, não é? E a Alcina pegou nele e deslocou-se para outra zona, longe do carro, e teve lá a conversar um bocadinho com ele, teve a tentar acalmá-lo, porque ela notou claramente que ele não estava preparado para fazer aquilo que supostamente eles iam fazer. A Alcina então esteve um bocadinho a conversar com o Rui Pedro e ele disse-lhe: eu estou aqui porque ele me obrigou a vir. Eu não queria. A minha mãe não sabe que estou aqui. Foi ele que me obrigou a vir às meninas. Então, obviamente, eles acabaram por não ter relações e depois de ele estar um bocadinho mais calmo, a Alcina voltou a levá-lo até ao carro onde estava Afonso. Quando o Rui Pedro entrou novamente no carro, desatou outra vez a chorar por causa dos nervos. Depois do Rui Pedro ter entrado no carro, o Afonso arrancou e eles seguiram caminho e a Alcina não os viu mais. Durante o tempo que isto esteve a acontecer, a Alcina obviamente não sabia este é o Rui Pedro, este é o Afonso Dias. Ela simplesmente sabia que tinha de lá um menino com o suposto tio para ter relações com um menino. Ela não sabia quem eles eram. Mas depois, quando ela viu nas notícias que uma criança chamada Rui Pedro estava desaparecida, ela reconheceu daquele dia. Então a Alcina dirigiu-se às autoridades para contar o que tinha acontecido. Só que, isto foi uma das grandes falhas da polícia portuguesa, eles não levaram o testemunho dela a sério. Talvez por ela ser uma menina, não sei, mas eles na altura não a levaram a sério. E também porque a Alcina, lá está, como ela não sabia quem eram as pessoas dentro do carro, só mais tarde que ela depois soube que era o Rui Pedro, ela não sabia que o homem que estava com ele era o Afonso Dias. Então ela não soube dizer o nome dele. E por algum motivo isto foi suficiente para as autoridades pensarem não vale a pena sequer estar a ouvi-la.
Só muito mais tarde do que aconteceu, 10 anos mais tarde do desaparecimento, ou seja, em 2008, é que a Alcina foi novamente ouvida pela polícia e que o testemunho dela foi considerado. E também muito mais tarde é que a Alcina teve a oportunidade de, em tribunal, ver o Afonso Dias pessoalmente, juntar a cara à careta e dizer sim, era aquele homem que estava no carro com o Rui Pedro. Ainda em 1998 o Afonso Dias foi considerado o arguido, mas nunca chegou a ser condenado porque na altura as autoridades achavam que não havia provas suficientes. A investigação manteve-se relativamente parada, não houve muitas novidades sobre o caso, até que, passados uns meses, um jornalista chamado Nuno Rogério foi à Disneyland com a família e tiraram muitas fotografias e ele depois fez uma reportagem numa revista. E numa das fotografias, atrás da família estava um menino muito parecido com o Rui Pedro. A Filomena conta que na altura que a revista saiu, uma sobrinha dela foi ter com ela e mostrou-lhe a fotografia e perguntou quem é que te parece. E a Filomena olhou e soube imediatamente, parece mesmo muito o Rui Pedro. Mais uma vez, a polícia portuguesa não fez nada. Foi a Filomena que teve de contactar a polícia na França e a Interpol para tentar fazer com que saísse alguma coisa daquela fotografia, e depois foram essas autoridades que contactaram a Disneyland e que perguntaram se podiam ter acesso às filmagens daquele dia, e eles disseram que não tinham as filmagens daquele dia. Pelos vistos, a Disney há dias que não filma. Ou seja, isto foi mais uma situação em que foi a Filomena, a mãe da criança desaparecida, que teve de ir atrás de respostas a uma fotografia que gerou ali alguma confusão, será que é o Rui Pedro? E foi ela que teve de ir atrás das autoridades francesas, atrás da Interpol, para tentar ver se saía alguma coisa dali. Não foram as autoridades portuguesas que contactaram estas entidades, foi a Filomena. Passados 6 meses do desaparecimento, a investigação estava um bocadinho parada, não havia novidades tirando esta situação da Disneyland, mas foi aí que a situação escalou muito e a Filomena foi exposta a coisas horríveis que nunca ninguém, principalmente uma mãe desesperada atrás de um filho, devia de ver. A Filomena foi exposta a conteúdo impróprio que envolvia crianças, isto também associado ao desmantelamento de um clube chamado The Wonderland Club. Falando então um bocadinho do Wonderland Club, o clube foi fundado nos Estados Unidos da América, na Califórnia, mas envolvia pessoas de todo o mundo. Como eu disse, era um clube de P infantil. O clube tinha uma taxa de admissão horrível. Quem quisesse fazer parte deste clube tinha de submeter 10.000 fotos de P infantil. Isto funcionava quase que como uma barreira para se certificarem de que não era ninguém das autoridades a tentar aceder às coisas do clube, porque quando a polícia tem acesso a este tipo de conteúdo, e eles têm muitas vezes por causa da investigação e tudo mais, mas eles não podem nunca partilhar esse conteúdo porque estariam também a cometer um crime. Então essa questão de as pessoas terem de fornecer 10.000 fotografias deste tipo era uma barreira para se certificarem que toda a gente que estava a entrar no clube era de facto um P. Os membros do clube eram incentivados a não só consumir este conteúdo nojento, como também a produzi-lo. Enquanto que um P comum olha para fotografias que nós consideramos normais, tipo uma criança na praia em tronco nu, nós olhamos para essas fotografias e não vemos maldade nenhuma, um P comum olha para essas fotografias e é daí que tem, não é, o gosto. Mas estes P's elevavam ainda mais a quantidade de nojo associada a isto, porque eles gostavam de conteúdo em que a criança estava ativamente a sofrer e eles não só consumiam conteúdo assim, como eles produziam e depois partilhavam com os outros membros do clube. O clube foi desmantelado porque nos Estados Unidos existia um outro clube chamado Clube da Orquídea, que fazia coisas semelhantes, e um dos homens deste clube, um certo dia, disse à filha para ela convidar as amigas para fazerem uma festa de pijama na casa deles. E nessa noite, infelizmente, o homem fez mal a uma das amigas da filha. Ele levou para uma sala em que tinha uma câmara a filmar em direto para outros membros do clube, e conforme eles iam no chat pedindo para fazer coisas à menina, ele ia fazendo essas coisas à menina. Nesta situação em específico, ele estava a filmar em direto para outros 12 membros do clube que estavam distribuídos por 4 países diferentes. Depois disso, ele ameaçou a criança, para ela não contar nada a ninguém,
e passado algum tempo ele tentou fazer mal a outra menina, mas esta menina já contou aos pais o que é que tinha acontecido, o que fez com que a primeira criança também se chegasse à frente e contasse o que lhe tinha acontecido naquela noite. Com isto, as autoridades tiveram acesso ao computador deste homem e dentro do clube em que ele fazia parte, eles viram lá 3 e-mails de 3 homens ingleses. E então eles informaram as autoridades inglesas de que havia pessoas de Inglaterra que estavam associadas a este clube dos Estados Unidos. Então a polícia inglesa, a seguir as pistas dadas pela polícia dos Estados Unidos da América, foram até a casa de um dos homens que estava associado ao clube, chamado Ian Baldock, e quando tiveram acesso ao computador dele, foram depois encaminhados para outro homem chamado Gary Salt. A polícia depois descobriu que o Gary Salt era um membro importante no clube e foi graças a isto que eles conseguiram desmantelar o Clube Wonderland. Nos computadores destes homens, a polícia teve acesso a imenso conteúdo deste género. Os agentes que estavam habituados a lidar com estas coisas, infelizmente, não é? Mas eles estavam habituados, de uma certa forma, a lidar com isto. Dizem que nunca viram nada assim. Crianças com 6 meses, bebés, na verdade, de fralda, a sofrerem estas coisas e homens adultos a terem prazer com o sofrimento daquele bebê. Mas foi graças a isto tudo que o Clube Wonderland acabou por ser desmantelado. Quando isto aconteceu, eles tiveram acesso às fotografias todas, à biblioteca toda nojenta que estes homens tinham dentro do clube e tiveram acesso a mais de 75 mil fotos de crianças, mais de 1.200 vítimas, mas apenas 16 foram identificadas. Numa destas fotografias, as autoridades internacionais acreditavam que estava Rui Pedro. E então eles pediram aos pais de Rui Pedro várias fotografias do menino para eles poderem fazer uma análise, a ver se a fotografia que foi apanhada deste desmantelamento e as fotografias todas que os pais estavam a submeter batiam certo. E eles acreditavam que sim, ao ponto de considerarem o Rui Pedro uma das 16 crianças que conseguiram ser identificadas a partir das fotografias. No entanto, eles avisaram também os pais de Rui Pedro que, infelizmente, como acontece a maior parte das crianças que são levadas para estas coisas, acabam por morrer porque depois de sofrerem o que têm de sofrer para aqueles vídeos, as pessoas que lhes fazem mal acabam por os matar. Esta parte para mim é muito confusa porque o Rui Pedro desapareceu no ano em que eu nasci. E esta questão toda do clube aconteceu meio ano depois do desaparecimento, ou seja, eu era bebê. Mas eu estive a falar com pessoas da minha família que na altura já eram adultas para tentar compreender, porque eu sempre conheci, sempre ouvi falar desta história do Rui Pedro. Ela é muito famosa aqui em Portugal. Mas eu não tinha noção do quão grave ela era na verdade. Eu não conhecia, eu sabia que ele tinha aparecido em alguma fotografia assim mais nojenta, mas eu não sabia que tinha sido desmantelado todo um clube, toda uma rede de pés, e eu só me pergunto porquê? Porque é que aqui não se falou disso assim? As pessoas com quem eu falei disseram-me que não houve nenhuma notícia do género. Notícia de última hora. O Rui Pedro foi encontrado numa fotografia. Não se falou assim disto. Quem expunha este lado nojento do que potencialmente aconteceu ao Rui Pedro era a Filomena, porque era ela que andava a ver aqueles vídeos atrás do filho. Era ela que ia atrás de todas as pistas que surgiam do filho. A polícia portuguesa não fez nada. Foi ela que teve de contactar a polícia de França na altura daquela situação da Disney. Foi ela que andou a falar com a polícia inglesa com esta questão toda do Clube Wonderland. Foi ela que se expôs, foi ela que se chegou à frente, foi ela que foi a cara do desaparecimento do filho. E em vez de ter sido protegida por aquelas pessoas que deviam de estar a tomar conta do assunto, que é a polícia. Infelizmente, depois disto, não houveram muitas mais atualizações sobre o caso. O pai e a mãe do Rui Pedro discordavam, principalmente ao início, sobre aquilo que deviam de fazer relativamente ao desaparecimento do filho. Discordavam também sobre a crença que tinham pela polícia judiciária. A Filomena desde o início sentia que eles não estavam a fazer tudo para encontrar o filho deles, enquanto que o Manuel, o pai de Rui Pedro, achava ao início, atenção, ao início, depois ele mudou rapidamente de ideias, mas ao início ele achava que eles estavam à procura do filho e que ele podia confiar neles. Uma das vezes que eles estavam a conversar sobre isto, com certeza uma discussão um bocadinho mais acesa, porque isto causa muito peso numa relação, não é?
A Karina, a irmã mais nova do Rui Pedro, escreveu num papelzinho a dizer: calem-se que o Pedro vai voltar. E pôs no frigorífico e a família deixou ficar esse papelzinho no frigorífico durante muito tempo. Mais tarde, em 2004, foi formada uma nova brigada da PJ, mas durante este período não houveram atualizações relativamente ao caso. E depois, ainda mais tarde, em 2008, foi criada uma terceira brigada e esta foi a primeira vez em que uma equipa específica foi atribuída ao caso do Rui Pedro, ou seja, 10 anos depois do desaparecimento da criança, é que a polícia achou que se calhar fazia sentido existir uma equipa específica para o caso do Rui Pedro. Esta terceira brigada não encontrou provas novas, não fez nada novo, simplesmente conseguiram construir o caso de forma decente, coisa que a primeira não conseguiu. E, portanto, em 2011, o Afonso Dias foi acusado de rapto. Durante o julgamento, o Afonso não falou. Ele sempre disse: eu já disse tudo que tinha a dizer à polícia, quase se eu contar a história de novo não vou mudar nada, então ele não falou. E a Filomena diz, e eu concordo: como é que é possível tu estares a ser julgado porque acham que estás relacionado com o desaparecimento de uma criança e tu podes ter o direito de dizer que não falas? Como assim? Eu não consigo compreender também, estou com a Filomena nisto. Mas então o Afonso não só não falou no tribunal, como achou que estava no seu direito de interromper o depoimento da Filomena. Quando ela estava a falar sobre o filho, ele interrompeu-a para dizer pela milésima vez que não teve nada a ver com o desaparecimento da criança. Foi durante este julgamento que nós ouvimos os depoimentos de aquelas pessoas todas que viram naquele dia o Rui Pedro entrar no carro do Afonso, em que o André, o primo do Rui Pedro, também teve a oportunidade de contar o que é que estava programado eles irem fazer com o Afonso naquele dia, e também foi a altura em que a Alcina, a menina dos serviços, pôde contar o que aconteceu naquele dia. Infelizmente deste julgamento nada saiu, porque em fevereiro de 2012 o Afonso foi absolvido porque os juízes consideraram que não existia provas suficientes para ele ser acusado. No entanto, a família de Rui Pedro não ficou satisfeita com este desfecho e recorreu ao Tribunal de Relação do Porto e neste segundo julgamento, o Afonso foi então condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. Ele foi condenado pelo rapto agravado do Rui Pedro. O que é que isto significa? Ele não está a sofrer consequências pelo facto do Rui Pedro ter desaparecido. Ele está a sofrer consequências porque ele elaborou todo um plano para levar o Rui Pedro às meninas sem o consentimento dos pais da criança. E, obviamente, segundo o depoimento da Alcina, a criança não queria estar lá. Ou seja, ele foi condenado por ter feito isso, por ter elaborado todo o plano para poder levá-la às meninas. Ou seja, os pais continuam sem resposta sobre o que é que aconteceu a Rui Pedro. Ok, ele levou às meninas, mas e depois? O que é que aconteceu depois? Por algum motivo, o Afonso pôde escolher em que estabelecimento prisional queria ficar durante aqueles 3 anos e 6 meses. Eu não compreendo como é que é possível tu ires preso e poderes escolher onde é que queres ficar. Para mim isso não faz sentido nenhum. Mas é claro que o Afonso escolheu um sítio calminho, ele escolheu a prisão de Guimarães, um sítio em que os outros reclusos, não são pessoas que tenham cometido assim crimes graves, ou seja, não são violentos, e ele serviu apenas 2/3 do tempo que era suposto ele ter servido. Até agora é esta a justiça que a família do Rui Pedro tem. O Afonso foi preso durante este período e ele até hoje diz que está inocente, que não teve nada a ver com o desaparecimento de Rui Pedro, mas eu acho que a família só quer respostas, eles só querem saber o que é que aconteceu. Eu acho que eles devem de estar fartos de não saber o que é que aconteceu ao Rui Pedro. Em 2018 surgiu uma fotografia de um sem-abrigo que na altura ficou viral porque muita gente achava que era o Rui Pedro, mas a Filomena viu a fotografia e ela disse logo que soube: este não é o Rui Pedro, este não é o meu filho, não tem os olhos do meu filho. Eu só quero deixar aqui uma coisa que eu encontrei durante a minha investigação que me deixou tão desconfortável. Alegadamente, o Afonso Dias, nos dias anteriores ao desaparecimento do Rui Pedro, andava a pedir fotografias às crianças e andava muito obcecado com o Rui Pedro e com os seus horários. Ele queria sempre saber onde é que ele estava a todos os instantes, segundo aquilo que dizem, alegadamente. Mas eu acho isso extremamente estranho, tendo em conta que ele depois desapareceu. E eu acho que a maior parte das pessoas tem um problema com o Afonso porque
ele tem atitudes muito, muito estranhas. Ele faz isto, depois leva o miúdo às meninas, depois ele, como é camionista, eu já referi, ele é camionista e tinha amigos por toda a parte da Europa, e ele era um homem que fazia vários trabalhos diferentes para ter um bocado de dinheiro, e é muito estranho a ordem de acontecimentos. Ou seja, ele andava a pedir fotos, andava a controlar o horário do Rui Pedro. Depois ele levou às meninas. Depois o Rui Pedro desapareceu. E o Afonso tem conexões com pessoas fora da Europa. Depois uma fotografia do Rui Pedro apareceu devido ao desmantelamento de uma rede de pés. E depois do desaparecimento, o Afonso comprou um carro. Com que dinheiro? Ninguém sabe. São várias perguntas que eu tenho. E mais uma vez, isto é a minha opinião, ok? Eu não sou ninguém para estar a acusar o Afonso de nada. Isto é só a minha opinião, que é muito suspeito para mim esta ordem toda de acontecimentos, e é muito estranho para mim como é que a polícia não achou que isto era motivo suficiente para investigar o Afonso com mais intensidade. Como é que não levaram o carro onde o Pedro entrou com o Afonso? Como é que não procuraram DNA? Como é que não interrogaram a família do Afonso? Eu não compreendo como é que isto tudo aconteceu. E eu percebo 100% a frustração da família do Rui Pedro. A lista de pessoas desaparecidas da Polícia Judiciária tem lá atualmente 50 pessoas. Uma das pessoas que está na lista é o Rui Pedro, mas também lá está a Medi, a menina que desapareceu no Algarve em 2001. Na altura do desaparecimento da Medi, o caso do Rui Pedro voltou a ser muito falado, porque as pessoas sentiam que o desaparecimento da Medi e o desaparecimento do Pedro não tinham sido tratados da mesma forma. Quando a Medi desapareceu, a nossa polícia utilizou todos os recursos para encontrar a menina. E não me interpretem mal, é assim que tem de ser, com certeza. Quando uma criança desaparece, nós temos de dar tudo de nós para encontrar a criança. A frustração aqui é que o Rui Pedro não teve direito a esses mundos e fundos. Então muita gente faz a questão, será que o desaparecimento da Maddie só foi investigado daquela forma porque ela era uma criança inglesa e, portanto, a polícia de Portugal ia estar a ser vista por todo o mundo e não só pelos portugueses, como foi no caso do Rui Pedro. Como no caso do Rui Pedro, a polícia teve então estas falhas na investigação, a Filomena sentiu-se na obrigação de ser ela a ir atrás do filho. Ela e o pai dela foram atrás de todas as pistas que foram aparecendo, foram atrás daquela hipótese pequenina de poderem encontrar o Rui Pedro, e isto fez com que muita gente má se aproveitasse desta situação para tirar dinheiro à família. Houve muitos encontros em que as pessoas diziam à Filomena: eu sei onde é que está o Rui Pedro, dá-me um mês e eu trago-te o Rui Pedro, eu só preciso de X dinheiro. Ao início a família ainda acreditou, não é, naquela esperança de encontrar o filho, mas eventualmente eles também foram criando uma carapaça para este tipo de coisas. No entanto, o avô do Rui Pedro, o senhor que tinha a escola de condução, o pai da Filomena, ele tinha algum dinheiro do trabalho dele, não é? E ele gastou tudo que tinha para tentar encontrar o neto. Ele pôs-se em situações horríveis e perigosas. Ele foi para o estrangeiro encontrar-se com pessoas que não conhecia de lado nenhum, na esperança de encontrar o Rui Pedro, sujeito a que lhe acontecesse alguma coisa. E infelizmente o senhor morreu sem saber onde é que está o neto. Também houve alguns homens horríveis que diziam à Filomena: eu trago-te o teu filho se me mandares fotos nua e coisas desse género. Como a Filomena tira logo a pinta à polícia, ela cria logo ali uma relação um bocadinho complicada com os agentes que estavam a investigar o caso do filho, porque lá está, ela sentia que eles não estavam a dar tudo deles. E houve uma vez, isto contado pela Filomena, um dos agentes disse-lhe assim na cara que não gostava dela. E ela respondeu: eu também não gosto de si, mas gosta de crianças, o que eu quero é encontrar o meu filho. Numa outra vez, um dos inspectores que estava a investigar o caso do Rui Pedro disse numa entrevista que a Filomena e o Manuel omitiram o facto de que o Rui Pedro tinha epilepsia. Mais tarde, em tribunal, isto foi provado ser mentira. Eles não admitiram que o Rui Pedro tinha epilepsia. Aliás, no primeiro apelo que eles fizeram ao público, a pedir para procurarem pelo Rui Pedro, o pai, o Manuel, disse qualquer coisa tipo: se encontrarem o meu filho, deem-lhe esta medicação porque ele tem epilepsia e precisa tomar esta medicação. Ou seja,
aquele agente só pode achar que eles não informaram a questão de epilepsia se não esteve atento sequer aos depoimentos do pai e da mãe da criança. Então lá está, eu acho que a coisa que mais marcou deste caso é o facto de a polícia não ter levado o caso a sério. Eu volto a repetir, eles não fizeram as perguntas corretas, eles não tentaram questionar toda a gente que podia estar envolvida tanto com o Rui Pedro como com o Afonso. Naquele dia, o Rui Pedro entrou no carro do irmão do Afonso e eles não foram buscar o carro para tentar ir buscar DNA. E eles não levaram a sério o primeiro depoimento da Alcina, a menina dos serviços. Ou seja, uma falha atrás de falha atrás de falha. E o mais grave para mim é mesmo obrigarem a Filomena e o avô do Rui Pedro a serem eles a ir atrás das coisas, a tentar compreender onde é que estava o Rui Pedro, porque não foram eles a ver aqueles vídeos horríveis. Não foram eles a contactar a polícia francesa relativamente ao vídeo da Disney, à fotografia da Disney. Não foram eles a fazer uma carrada de coisas que deviam de ter sido eles, e isto causou ali muito sofrimento. Houve até uma situação em que a Filomena estava a implorar à polícia por pôr aqueles aparelhos que conseguiam identificar de onde é que as chamadas eram feitas, ou seja, se alguém ligasse para o telefone da Filomena, a polícia conseguia ver de onde é que a chamada tinha sido feita. Então ela pedia-lhes muitas vezes para eles adicionarem esse equipamento, porque podia ser importante caso o Pedro ligasse, tudo mais. E eles não fizeram. E, uma vez, a Filomena recebeu uma chamada de uma criança a dizer que era o Rui Pedro. Ela diz que a voz era muito parecida com a do Rui Pedro, mas a chamada foi cortada e eles nunca souberam de onde é que a chamada foi feita. Isto até podia não dar em nada, provavelmente não era nada, mas e se era? E se foi esta oportunidade perdida de eles encontrarem o filho? Os agentes da Polícia Judiciária da primeira equipa chegaram a dizer à Filomena que eles não estavam preparados para um desaparecimento assim. O que deve com certeza de partir o coração a uma mãe que só quer saber onde é que está o filho. As entidades que estão responsáveis por encontrar a criança dizem-lhe que eles não estão preparados para encontrar a criança. Como é que é suposto ela se sentir depois disto? A Filomena contou numa entrevista mais tarde que na altura do desaparecimento ela ia à esquadra todos os dias tentar perceber o que é que eles estavam a fazer para encontrar o filho dela. Quando eles iam ao café, ela entrava na esquadra e via ela os documentos. Com esta situação toda, compreensivelmente, a Filomena começou a tomar medicação. Ela toma medicação para tentar estar um bocadinho mais calma todos os dias. Ela diz que já tentou largar a medicação, mas que não consegue. Ela deve ser completamente abafada por todos aqueles pensamentos horríveis e tudo aquilo que ela viu horrível e pela memória do filho. Mas com a medicação que ela toma, ela arrasta um bocadinho mais a voz, ela tem um ar assim um bocadinho mais sonolento, talvez, mas na altura em que ela começou a tomar esta medicação, ela diz que estava completamente de rastos. E na altura ela foi alvo de tanto gozo, tipo, as pessoas estavam constantemente a falar mal dela, a gozar com ela, a dizer que ela tinha traído o marido, a inventar histórias sobre ela e a família dela. E felizmente agora isso não me acontece. Eu acho que agora, de forma geral, toda a gente tem um carinho especial pela família e pela Filomena, mas só quero dizer para quem não sabe que na altura muita gente olhava para ela e não via uma mãe em sofrimento, via alguém que pudessem insultar e gozar. E eu tenho mesmo muita pena da senhora, porque lá está, foi ela que deu a cara para esta causa toda. Mas eu admiro e respeito muito também o Manuel, o pai do Rui Pedro. Na altura que ele desapareceu, a família teve o apoio do Estado, mas este acabou passado 2 meses do desaparecimento. Eu não sei muito bem o que é que o Estado português estava à espera, tipo, desapareceu a criança e depois eles passados 2 meses iam estar para estar a trabalhar. A Filomena não estava, pelo menos. Mas felizmente o Manuel foi à luta e ele continuou a trabalhar, continuou a trazer dinheiro para casa e permitiu à Karina ter uma infância normal dentro do possível. A menina conseguiu estudar e ela hoje em dia é médica, o que eu acho que é fantástico, como é que ela, com um trauma tão grande na infância, conseguiu mesmo assim crescer e tornar-se médica, que não é fácil, não é? A Filomena diz que neste momento tem vontade de viver porque quer saber onde é que está o filho, ela quer estar viva
quando se descobrir o que é que aconteceu ao filho, porque ela acha que ainda vamos descobrir o que é que aconteceu ao Rui Pedro, e também pela Karina. Ela diz que a Karina é como se fosse uma boia que às vezes a Filomena está-se a afogar num mar e a Karina puxa para cima e deixa a respirar mais um bocadinho. Eu acho que é muito querido ela, apesar de tudo, ainda conseguir amar assim a filha e conseguir, se calhar, ultrapassar um bocadinho do trauma para permitir dar o amor todo que tem à filha. Mas ela também admite que é verdade que quando o Rui Pedro desapareceu, a Karina perdeu não só um irmão como uma mãe, porque a Filomena ficou mesmo muito mal. Por isso é que eu acho que também é ainda especialmente gratificante ver a forma como o Manuel assumiu a vontade de ser a parte forte da família e de estar ali para a filha. A Filomena diz que já não chora, já chorou tudo que tem para chorar. Há alturas em que ela acredita que o Rui Pedro ainda está vivo, há alturas em que ela diz que já ela sabe que realisticamente falando já se calhar não é possível, mas ela ainda quer muito saber o que aconteceu ao filho. Ela sonha com ele agora, já em adulta, a abraçá-la por trás e a dar-lhe beijinhos. Ela sonha muito um dia poder ter a família reunida, eles os 4. A Filomena e o Manuel ainda estão juntos. Eu admiro muito como é que, apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram os 3 manter-se unidos, e tenho muito respeito pela Karina por ter conseguido crescer no meio deste caos todo e ter conseguido formar-se em medicina e agora exercer a medicina. E também tenho muito respeito pelo Manuel, que na altura que tudo aconteceu ele conseguiu manter a parte forte e trabalhar para conseguir manter a família acima d'água. E também tenho um respeito tremendo pela Filomena, que se não fosse ela eu acho que nenhum de nós sabia do caso do Rui Pedro como sabemos. Este é então o caso do Rui Pedro. Todos os recursos que eu utilizei vão estar na descrição. Eu espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima. Obrigada.